Você já tá gravando? Já. Então vamos lá. Esse é o segundo vídeo que a gente tá fazendo com a presença da Mariana Santos de Assis. Esse vídeo a gente vai falar especificamente sobre o trabalho dela e a gente achou legal fazer um vídeo específico mais datado, porque a gente tá... Se bem que não ficou tão datado, porque são questões importantes, mas que a gente se refere bastante a Marielle. E esse é o segundo vídeo do trabalho dela para ficar para a posteridade eterna. Ai, eu adoro. Eu estou fazendo doutorado na teoria literária, né, na Unicamp. Na graduação eu estudei rap, na linguística aplicada. Na graduação e mestrado eu fiz na linguística aplicada, né. Eu fazia letras e meu TCC foi sobre os discursos do rap na mídia, né. Como que a mídia seleciona os discursos mais interessantes e tal. Interessantes para o capitalismo, no Exato, caso. para a defesa de um ponto de vista, mas aí o rap tem uma particularidade, né? O público do rap tem uma particularidade. Eles querem o rapper engajado. Eles não querem um rapper vendido, fabricado, entendeu? Então eles precisam selecionar entre os rappers que estão engajados no movimento, que tem uma ligação e tal, aqueles que têm um discurso mais... que geralmente é o discurso do self-made man, né? Tipo, tem que lutar, tem que batalhar, não vai pro crime e tal. Eu comparo o Rapping Hood, o Racionais e o Facção Central, né, que são escalas, né, de extremos, assim, de acesso à mídia, né, que o Rapping Hood tinha, na época, né, ele tinha bastante acesso, agora ele tá um pouco sumido, mas o Racionais é o sonho da mídia, né, porque ele é um fenômeno de mercado e tal, não sei o quê, e o Facção Central é totalmente excluído porque o discurso deles é impossível de estar na mídia, né, nunca vai estar nas grandes mídias, porque é um discurso revolucionário de armas e quebrar tudo mesmo, que é o máximo. No mestrado eu estudei os saraus literários da periferia. Eu fui meio que acompanhando, né, o movimento hip hop. Se aproxima do movimento hip hop, você vê que é um mundo mesmo, né? O movimento cultural hip hop é uma coisa enorme. E aí eu descobri os saraus da periferia e aí eu fui estudar as práticas de letramento nesse sarau. E aí eu percebi uma coisa, que esses poetas dos saraus, da periferia, eles sentem muita falta, e também os poetas da literatura negra, né, que tem uma diferença, eles sentem muita falta de serem analisados, estudados como poetas, né, porque esse material ainda é estudado muito mais como um material histórico, sociológico, né, Carolina Maria de Jesus é o maior exemplo disso, né, é um material sociológico, é um testemunho, é um relato e tal, eles não são analisados como arte. E aí eu fiquei me perguntando, assim, porque como material sociológico me parece mais perigoso. Porque eles têm um conteúdo de engajamento, de luta, de organização do povo negro, do povo pobre. Eu falei, por que não seria mais legal se fosse arte? Porque fala assim, é arte, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei me perguntando, por que é tão perigoso dizer que esse povo preto, pobre, está fazendo arte? Eu comecei a perceber que, na verdade, o que a literatura faz por nós? A literatura fala pra gente o que é ser um ser humano. Como que a gente sabe o que é tristeza? Como que a gente sabe o que é angústia? Ninguém sabe explicar isso. Você lê um texto, você cita um poema. Como que a gente sabe o que é o amor? Quando a gente fala, o que é o amor? Mas eu perguntei pra uma moça, negra inclusive, pra mim amor é Tristão e Isolda. Eu falei, pois é, quem são eles? São brancos. E vai ser sempre branco, o seu exemplo vai ser sempre branco. Então assim, quando você admite que essas pessoas fazem literatura, você admite que essas pessoas não só são humanas, porque a escrita literária é uma coisa essencialmente humana também, como elas podem dizer o que é ser um ser humano. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E aí foi por isso que eu quis estudar especificamente o amor, que é um sentimento essencialmente humano e do qual o povo negro foi privado historicamente. É um sentimento essencialmente humano, mas como tudo que é essencialmente humano foi construído historicamente. Ele foi construído a partir de uma ideologia para atender a uma demanda política, ideológica e social da burguesia. Né? Então precisava haver um controle, uma normatização do que são esses impulsos que a gente tem para controlar o impulso sexual. Então vamos criar, e criou-se um sistema que a gente chamou de amor e que é maravilhoso. Ninguém está dizendo que não existe, né? Dizer que, porque foi construído não existe é uma bobagem, que é a mesma coisa dizer que a luta de classe não existe. Não existe. Mas, como tudo que foi construído, pode e deve ser desconstruído. E aí o que eu quero mostrar é como que no Brasil esse conceito foi construído sem nenhuma participação do negro. Né? Não há nos romances, na literatura brasileira, nenhum tipo de influência das relações amorosas, da formação da constituição familiar, dos negros africanos e nem dos africanos em diáspora, dos escravizados aqui.
Eles não contribuíram do ponto de vista ideológico para a construção do conceito e eles também foram privados de vivenciar essa experiência amorosa porque não há grandes histórias de amor entre pessoas negras. Quem é nosso Romeu e Julieta, né? A gente não tem, né? E aí na construção da identidade nacional, né, o romantismo primeiro é muito importante, mas e a gente percebe que na ideia do romantismo de construção de identidade nacional, os dois grandes povos, né, porque o negro não existia, né, o branco e o índio, sempre, que o negro não era ninguém, não tinha alma, não era uma coisa que ficava ali. Os exemplos disso são a Iracema eu acho que a Iracema e o Guarani são os mais emblemáticos, assim, principalmente para pensar a ideia do amor, porque assim, são histórias de amor vividas por povos não brancos, né? Mas o que precisa e que vai precisar ao longo de toda a nossa literatura, quando você tem um personagem negro que vai ter uma história de amor, ele necessariamente precisa ter a história de amor com um branco ou uma branca. Porque o amor é branco. Inclusive é o título da minha tese. O amor é branco? O amor é branco. Foi feito por brancos para brancos. Entendeu? Então, para que eu possa vivenciar essa experiência amorosa, eu preciso necessariamente dessa escola quase, dessa, sei lá, associação direta com o branco. E é por isso que eu falo, assim, é o embrião do mito da democracia racial, né? Então o jeito de resolver, né, essa grande mistura linda e maravilhosa, a mistura do branco com o índio, desde que o índio seja branco. Desde que ele negue a sua... Exato. Porque é isso, você pode existir nessa sociedade desde que você seja branco. Você é mulher, você pode existir desde que você seja homem. Não é? Não é? É assim, entendeu? Você vai... A inclusão é isso. Você quer entrar, você pode entrar, desde que você se adapte. Então, o que a Iracema e o Peri fazem? Eles deixam tudo pra trás. Eles negam a religião, eles negam a comunidade, eles negam toda a ancestralidade pra poder tentar viver essa história de amor. E esse modelo o negro vai depois entrando também na literatura, mas ele entra sempre como um objeto. Né? Então ele é observado, aí tem a literatura condoreira, a literatura abolicionista, que traz a questão racial, né, de uma maneira um pouco melhor, né, pelo menos existe, né, começa a existir ali, mas ainda é o branco falando. E principalmente ele não fala sobre o negro, ele fala sobre a escravidão. Então a escravidão precisa acabar. Tanto que, assim, acabou a escravidão e o negro, não tem problema, agora a gente vê o que faz com ele. Agora ele se vira. Agora ele se vira. Larga aí que ele se vira. Exato. E aí, no começo do século XX, foi o auge, né, do mito da democracia racial, porque aí eles incluem mais o negro, né, tem até o negrismo e tal, uma produção considerável com protagonistas negros, mas eles não escapam do estereótipo. Né, justamente porque a gente não tem ainda a voz desse negro se dizendo, né, falando sobre os seus sentimentos, falando sobre as suas relações, ele ainda não aparece. E também não há uma problematização, né? Quando você pensa em protagonistas, né, que eu dou exemplo sempre da Gabriela, né? Que é um clássico. Quem é ela, sabe? Qual a profundidade psicológica desse personagem? O que ela faz? O que ela sente? É amor aquilo, sabe? Então, pensando nessa ideia do amor, eu posso dizer que aquilo é um romance que tem uma história de amor? Não sei. Eu quero saber se a literatura negra tem... Eu acho, né? Eu defendo que a literatura negra tem uma proposta de amor que é outra. A partir da perspectiva do negro, né? Mostrar que, olha, sim, nós amamos, nós temos famílias, nós existimos como seres humanos. No século XIX, eu pretendo focar bastante, principalmente na Maria Firmina dos Reis e no Luiz Gama. Né? Então, peraí, deixa eu só fazer um parênteses. Luiz Gama, eu já ouvi falar. Maria Firmina dos Reis... Eu nunca tinha ouvido falar e é ridículo, porque... É uma mulher. É uma mulher Exato. Negra e foi o primeiro romance escrito. Por uma mulher. Por uma mulher. E foi o primeiro romance abolicionista, né? Ele que tem um conteúdo, de fato, abolicionista. Os personagens negros não são protagonistas, é uma história de amor clássica do século XIX, né? Mocinho, mocinha, se amam e tal. Mas os personagens negros, eles tratam da questão da escravidão a partir da perspectiva do escravizado. Né? Então isso é uma coisa inédita, assim, até hoje a gente não tem, né? Entendeu? O clássico em que, de fato, o negro diga como ele se sinta, né? Porque o branco olha, ele está sentindo muita dor física, né? Porque ele apanha, é o navio negreiro, né? Ele apanha e não sei o quê, mas o que aquilo faz, o que acontece na mente de uma pessoa que é capturada do contexto familiar, jogada no porão de um navio e solta num lugar away, assim, sabe? Isso é inimaginável. Você consegue imaginar uma situação dessa? E é absurdo também quando as pessoas falam, os imigrantes passaram pela mesma coisa que os... Não passaram. Não passaram.
Não passaram. Foi um contexto totalmente diferente. Foi sequestro e cárcere. A gente precisa começar a estudar a escravidão como sequestro e cárcere. E aí, principalmente a mãe Susana tem uma fala que é muito emblemática, né? No momento em que o companheiro, o rapaz, né, negro, que ele era escravizado, que salva o protagonista compra a liberdade dele e ele decide acompanhar o protagonista, né? É meio como o Poti e o Peri, assim, viram parceirinhos na luta. E aí ele vai contar pra mãe Susana, que é uma mulher negra, mais velha, que já é um símbolo muito, muito legal, que eles deturparam naquela figura de mami, né, que eles criaram aí, que é uma coisa horrorosa, né, mas que ela representa a nossa ancestralidade, né, um símbolo da ancestralidade negra. E a fala dela, no momento em que esse rapaz vai dizer que estava livre, é a prova de que, olha, a importância da nossa ancestralidade. Porque ela diz pra ele o que é ser livre, porque ela conta pra ele o que era a vida dela em África. Então ela fala da família, que ela tinha filhos e que ela vivia feliz, e que ela corria, ela fazia o que ela queria, tinha a vida dela. E ela disse, né, aqui a gente nunca vai ser livre, não existe liberdade. E isso é uma perspectiva que ninguém tem, né, porque não importa, não é um ser humano. Pode até ser, ele é um ser humano, mas aí a gente pensa na materialidade. Então, não precisa bater, né? Chicotear, deixar no tronco. Mas também se tá sofrendo, se ama, se tem família, se tem filho, isso daí também não é importante. Isso aí é subjetivo. Não, se batalhar bastante, ele consegue os espaços. E também, assim, espaços materiais, né? É isso, né? Emprego, comida e sobrevivência. É sobreviver, sobreviver, sobreviver. Agora, se a gente tá falando de ser humano, né, ainda mais na literatura, né, a gente quer ver pessoas, a gente quer ver emoções, a gente quer saber o que sente, como vivem, né? O que comem, como se relacionam. Sabe? Quem são essas pessoas, né? Você quer entrar na mente daquela pessoa quando você lê um texto, não é? Você quer sentir o que ela está sentindo. E a Maria Firmina traz essa possibilidade pra gente pela primeira vez na literatura brasileira. E é uma autora que ainda está aí praticamente isso é século XIX? Século XIX. Para além do material. Por isso a importância do amor. Exato. Né? Porque senão você fica sempre nessa pauta do concreto e esquece da construção da subjetividade. Do ser humano. Do ser humano. Que o que vai caracterizar o ser humano não são necessariamente as suas condições materiais. Sabe? Isso não humaniza. Exato. Né? O que humaniza é justamente o seu conjunto de emoções, seu desejo, seus sonhos. É como se o sonho do negro vai ser não apanhar, não ser preso, não ser parado pela polícia. Sobreviver. E principalmente é sobreviver para servir. Né? Você precisa sobreviver porque você tem que servir. E só para servir. E não tem outra função. Porque assim, o que nos torna humanos de fato? É a nossa capacidade de criação. É o nosso conhecimento. É a nossa fé. É o amor. É a família. Sabe? São os sentimentos que a gente tem. E isso nos torna humanos. E isso foram exatamente as coisas que nos foram tiradas. Porque o conhecimento negro, a ciência, a epistemologia negra, destruída, o epistemicídio é uma realidade também. A nossa fé totalmente demonizada, totalmente desacreditada, enfim, não existe. E o amor é algo que é impossível. De ser apresentado simbolicamente. Exato. Na literatura. Entre pessoas negras sozinhas não vão dar conta de amar. Né? Isso a gente vê hoje nas grandes mídias, né? Um discurso muito forte da miscigenação. E aí, por favor, falando de relacionamento interracial, não é pra ficar batendo porque tem um preto e uma branca, uma preta e um branco, não é isso. Mas eu acho que há um projeto político, a gente sabe que a política de branqueamento foi algo institucional, isso existiu. E quando a gente pensa, por exemplo, nas grandes mídias hoje, a gente vê o reforço dessa ideia, né? Os casais são quase sempre interraciais, são poucos exemplos que a gente tem de famílias negras. E hoje é muito curioso, porque eu tenho notado isso principalmente nos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos pós-Obama, eles estão, eu falo sempre assim, o movimento negro no Brasil, ele está num momento semelhante ao movimento negro dos Estados Unidos dos anos 70, na luta pelos direitos civis. E nos Estados Unidos eles estão começando a entender que o mito da democracia racial é muito mais legal do que foram as leis de Jim Crow e todo aquele apartheid, aquele regime de enfrentamento que não funciona. É muito mais legal você fazer com que o próprio negro reivindique o seu extermínio, entendeu? Então, assim, hoje séries de TV norte-americanas, assim, o que mais tem são relacionamentos interraciais.
Você vê em quase todos. Não tô dizendo que isso necessariamente seja um problema, mas a gente precisa de visibilidade do que é a família negra, sabe? Acho que a gente precisa mostrar isso. Então, quando que você defende? Nossa, obscena. Não, eu comecei agora.